Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Bom, vamos falar hoje sobre 3 hábitos super importantes para você, day trader, o que é se tornar trader, que você precisa fazer para se tornar um trader bem-sucedido, né, para ganhar mais dinheiro. Logo de cara, queria mostrar para vocês a operação de hoje. Eu tive uma operação apenas pequeno, foi uma operação de 260 pontos, só que foi uma operação que veio logo depois de um gatilho de um setup meu, que eu até entrei na sexta-feira. Sexta-feira eu operei essa mesma operação e foi a primeira. Vou deixar aqui, quem assistiu o último vídeo viu essa questão. A primeira foi um stop, né? E aí eu cheguei na segunda-feira logo de cara, agora de manhã, 10 e pouca, deu essa entrada. Mas eu resolvi não entrar. E aí logo depois deu uma outra, de um outro setup, eu entrei, mas entrei com 1/3 da mão, pelo mesmo motivo. E aí entram a questão dos hábitos que eu quero comentar com vocês. Por que eu não operei esse meu setup, né? Foi medo? Porque eu operei na sexta-feira? Então, não necessariamente. Eu confesso que na hora ali da operação, deu vontade de entrar, sim. Óbvio que dá uma ansiedade, né? Depois de você tomar um stop. E sexta-feira, cara, foi um dia daqueles onde eu comecei na primeira operação negativa. Eu entrei depois em 4 outras operações que foram bem sucedidas e eu consegui virar, né, um dia negativo para um dia positivo, né? Mas o principal motivo para eu não ter entrado foi algo que eu vi nas minhas análises, meus dados que eu atualizo todos os dias. Se um setup X deu um gain ou um loss, eu coloco lá na planilha. Por que eu faço isso? Para analisar dados. E qual o dado que eu tinha de hoje, depois do stop de sexta-feira, nesse setup especificamente? A minha taxa de acerto caiu para 75% nos últimos 20 trades que eu fiz com esse setup. E por que isso é preocupante? Porque a partir de 75%, a minha expectativa de lucro fica negativa nessa estratégia. Vou exemplificar com dados. Como é que você faz uma expectativa de lucro? Você pega a média dos seus ganhos, multiplica pela tua taxa de acerto. Você diminui pela média de loss multiplicado pela taxa de erro, de loss. E aí você tem a expectativa de lucro da sua operação. E aí vamos trazer os dados reais dessa estratégia. A média de gain são 315 pontos vezes 0,75, né? 75% dá 236. E a média de loss, 997 pontos vezes 0,25. dá 249. Logo, eu estou perdendo 13 pontos por trade que eu faço nessa operação. Você pode ficar um pouquinho assustado, né? Caramba, média de loss muito maior do que a média de gain. É porque tem uma questão aqui que eu coloquei tudo como se fosse operando com um contrato, né? Para facilitar as contas. Mas é uma estratégia que eu entro com 3 contratos e o primeiro que eu entro com 1/3 da mão, né? E aí 2/3 logo depois embaixo e o loss acaba sendo com os 3 contratos. Então, em teoria, eu perco 300 e poucos pontos com 3 contratos, né? Mas acaba, para facilitar a conta, um contrato apenas, 997 pontos, mesma coisa em cima. De vez em quando ganha com 3, mas beleza. Aí beleza, eu tô com menos 13 pontos por entrada. Já não tá valendo mais a pena operar essa estratégia. Alerta vermelho. E aí por isso que eu não entrei hoje. Mas quando ela estava com 85% de taxa de acerto, ela chegou a, levando em consideração os últimos 20 trades, né? Então, cada trade que entra, um sai. Os últimos 20 trades, chegou uma hora que ela estava 100%, né? Mas, vamos dizer 85%, um pouquinho maior apenas. Vai dar 267, né? Se a gente pegar a média de gain lá, vezes 0,85, e a média de loss, vezes 0,15, vai dar 149, dá 118 pontos, né? Por trade. Essa é a expectativa de lucro dessa estratégia. E aí são mais ou menos 14 trades por mês que esse setup dá. Então sendo R$330 por mês por contrato. Então, a partir do momento que a gente foi para baixo foi para 75%, já não vale mais a pena, a expectativa de lucro está negativa. O que eu vou fazer? Esperar ela voltar para o patamar que estava, ou às vezes nem volta a operar essa estratégia mais. Mas é interessante a gente ficar ligado com esses dados, né? E o primeiro hábito importante para a gente ter é para a gente documentar nossos trades diariamente, como eu falei. Mas por quê? Porque aí a gente consegue, e esse é o segundo hábito, desenvolver um plano de fuga. E um plano de fuga é exatamente isso. Você tem uma estratégia que está te dando tá super certo, te dando lucro atrás de lucro. Aí chega uma época que ela, por algum motivo, para de funcionar, o mercado fica muito volátil e sua estratégia é para menos volatilidade, ou vice-versa, você quer o mercado andando e o mercado tem uma época que não anda de jeito nenhum. E aí você começa a tomar stop atrás de stop, mas você fica com aquele pensamento: caraca, mas ela estava me dando dinheiro até mês passado, 3 meses seguidos aí que ela tá me dando dinheiro. E aí você acaba entregando boa parte dos seus lucros, ou às vezes até a totalidade dos seus lucros, por você não ter um plano de fuga e por você não documentar os seus trades, né? Então,
um plano de fuga super importante. E como a gente faz isso, né? Tem duas maneiras. A primeira é a expectativa de lucro, né? Que eu mostrei para vocês. A partir do momento que minha expectativa do lucro ficou negativa, eu não quero mais operar essa estratégia, vou esperar ela ficar positiva e pelo menos ficar bastante positiva, né? Porque não adianta nada pouquinho positivo, aí você vai ficar entrando e aí você paga, porque para quem paga nota de corretagem, mas você paga todos os emolumentos, enfim, todas as taxas, não vai valer a pena. E a segunda maneira é o drawdown máximo. O que é o drawdown máximo? Você pega todas as operações, né? Você vai somar ali, você vai ter o seu patrimônio assim subindo, mas ela vai ter um ponto máximo ao mínimo que ela perdeu mais. Esse foi o seu drawdown máximo, é quanto você perdeu do máximo ao mínimo, basicamente isso, né? E nessa estratégia especificamente tinham sido 2 trades, teriam sido 2 stops seguidos, foram 2.000 pontos mais ou menos, né? E aí no dia 28/4 ela deu um stop e aumentou esse drawdown. Então desde o dia 28/4 eu podia não estar operando ela, mas como a expectativa de lucro estava positiva, eu resolvi continuar operando. Mas aí agora a expectativa de lucro foi para baixo, parei de operar. Mas desde o dia 28/4 eu poderia não estar operando ela. Mas ela, desde lá até agora, estava me dando gain, né? Gain atrás de gain, mas agora ela veio e deu loss, tomando um pouquinho desses gains. Então, é super importante você desenvolver um plano de fuga. E aí você só consegue isso documentando seus trades diariamente. O terceiro, por último, você tem que seguir o seu plano. Sei que isso parece ser meio básico, todo mundo fala isso. É super importante você realmente ter um plano, você ter um setup bem definido, assim, você saber quando você vai entrar, por que você vai entrar, você ter um conjunto de regras, que são seus gatilhos, né, de entrada. E a partir do momento que você tem isso, né, acaba que aquela questão, o emocional acaba ficando um pouquinho de lado. Isso é super importante. E hoje, por exemplo, ele deu a entrada, né, eu não entrei por conta de tudo que a gente conversou do plano de fuga, mas ele deu gain. E aí eu fiquei com um sentimento de, putz, deixei de ganhar. E esse sentimento é muito perigoso, porque quando eu fui dar a entrada no outro setup, eu tava um pouquinho desconfortável, porque eu falei, cara, já deixei de ganhar aqui, vou entrar com menos contratos aqui, enfim. E aí eu entrei com 1/3 da mão, né, só para começar a sentir o dia e tal. Aí deu gain, né, essa segunda deu gain e não deu mais entrada ao decorrer do dia, porque o dia foi bem lateral, né. Vou deixar um printzinho por aqui para você ver, caso você não tenha acompanhado. Mas, cara, são esses 3 hábitos que vão fazer toda a diferença no seu operacional. Então não esquece, você documenta seus trades diariamente, todo dia. Então você consegue, todo dia de manhã eu vou lá e analiso como é que tá o drawdown, qual é o drawdown máximo, como tá a estratégia agora. Você tem o plano de fuga, que é importante, e isso é um negócio que me incomodava, né, de eu saber, cara, quando que eu sei que a minha estratégia vai parar de funcionar? Porque todas elas, uma hora, parece que tem uma época que não funciona muito bem, uma época tá funcionando muito bem, e a gente não pode devolver os lucros, né? A gente tem que proteger o nosso capital a todo custo. E aí depois de tudo isso, a gente segue o plano, que aí com certeza você vai ganhar mais dinheiro seguindo todos esses passos. Beleza? Se você faz algum deles, me fala aqui nos comentários como é que você faz, se você documenta, se você não documenta, se você é aquele mais trader de feeling, você vai sentir no mercado sem conjunto de regras nenhum e vai operando, e é isso aí. Se dá certo isso para você, beleza? Se esse conteúdo foi relevante para você, não esquece de seguir o canal. A gente passou a marca de 100 inscritos, gratidão total, muito feliz mesmo por estar batendo essa meta, né? E agora a meta, obviamente, vai ser sempre maior. A gente chega na meta, a gente dobra a meta. E as novidades do canal, né, é que a primeira aula do primeiro módulo do Trader Consistente, né, o curso Trader Consistente já está disponível aqui no YouTube. Eu vou deixar tanto aqui no card quanto um link ali embaixo. E a nossa sala de operações já está funcionando para você que quer uma profundidade um pouco maior nos assuntos, tirar suas dúvidas, enfim, para você operar lado a lado com traders profissionais, comigo. Entra na nossa sala de operações, os links vão estar aqui embaixo também. Você tem opção de 3 meses de acesso, 6 meses de acesso, 12 meses de acesso. A questão dos 12 meses de acesso, você tem, acho que chega a R$80 por mês ou algo do tipo, para você dar esse passo para desenvolver o seu plano de trade aí rumo ao trader profissional, né? Beleza? Por esse vídeo é isso. Até o próximo vídeo.